Senhoras e senhores, boa tarde. Sou Valéria Lúcia Martins de Oliveira, moderadora deste painel. Falo da cidade de Brasília, Distrito Federal. E, em nome do presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose, senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, registramos e agradecemos a presença virtual da vice-presidente, senhora Selene Jefferson de Souza. Damos a todos as nossas boas-vindas. O tema desta palestra é Nascimento da Identidade Brasileira e será desenvolvida pelo senhor Fernando Plácido Camposana. O palestrante é natural da cidade de São Paulo, mas viveu muitos anos no Rio de Janeiro e em outros locais do Brasil e do exterior. Ingressou na Sociedade Brasileira de Eubiose no ano de 1977, é engenheiro de petróleo e engenheiro civil, tendo obtido grau de mestrado pela Unicamp e doutorado pela Universidade do Texas. Trabalhou na Petrobras e na Shell. É instrutor e tutor de eubiose desde 1984, tendo proferido várias palestras e aulas, além de escrever vários artigos científicos e eubióticos. Atualmente é pesquisador de física quântica e cosmologia, buscando correlacionar ciência e espiritualidade nos seus trabalhos. A palestra que agora será apresentada versará sobre os seguintes aspectos: identidade do povo brasileiro, suas origens, sua história, cultura e influências, bem como o futuro provável da pátria brasileira. Neste momento, anunciamos a palavra do senhor Fernando Plácido Camposana, que terá 40 minutos para desenvolver seu tema. Muito obrigado, Valéria. Obrigado pela apresentação e por mediar essa apresentação. Dou boas-vindas a todos e vou falar cerca de 30 minutos a 35 para poder deixar tempo para as perguntas depois, tá? Vamos começar a apresentação. Muito bem, eu estou muito feliz por estar abordando esse tema, nascimento da identidade brasileira, porque falar sobre o Brasil, falar sobre a sua evolução ao longo do tempo e a preparação dessa terra para o que ela vai ser no futuro, é um dos principais temas da eubiose. Falar sobre o Brasil, sobre o itinerário das civilizações, caminhar pelo globo terrestre, é falar sobre a obra do Eterno na face da Terra e, portanto, realmente um prazer falar sobre isso para vocês. Nós vamos dividir essa nossa palestra em 4 partes, uma introdução, depois nós vamos falar sobre o Brasil pré-colombiano, que antes do descobrimento do Brasil, depois nós vamos fazer um breve histórico do tempo após o descobrimento, e vamos falar sobre o futuro que nos reserva, o provável futuro que reserva a terra, as terras brasileiras. Bem, o Brasil é um povo multirracial, né? Como vocês sabem, né? Ele recebeu muitos povos e ainda recebe de várias origens diferentes, e nós somos um grande caldeirão multirracial. É uma miscigenação que está em andamento e que vai tornar o Brasil uma raça própria, diferente de todas as outras anteriores que já habitaram esse planeta, né? Nós temos, então, várias raças presentes no Brasil. E o professor Henrique José de Souza dizia: não há nenhuma obra que se firme através dos séculos que não tenha suas ideias sintetizadas em símbolos, monumentos, mundos ou planos. Isso dizendo que toda obra vai ter seus símbolos, e muito mais um país como o Brasil vai ter suas obras, suas ideias sintetizadas em símbolos, monumentos, etc., que é o que nós vamos ver nessa palestra. Bem, então, o Brasil ele
aparece como um povo multirracial, em que nós precisamos de criar uma identidade própria, tendo a mesma origem, a mesma língua, o mesmo folclore, a mesma cultura, a mesma história, etc. E isso se faz ao longo de tempos, né? Não é de uma hora para outra que isso acontece. Nós vamos ter as culturas de índios, negros, brancos, amarelos, todos vão se mesclar até se formar um povo único. Então, a miscigenação é um fato muito importante dentro da criação do povo brasileiro, que nasce como uma pátria que acolhe todos os povos do planeta e que aparece com uma mistura de raças como o índio, o branco, o negro, o amarelo, né? Então, nós vamos ver que esses povos anteriores eles estão relacionados com as raças que já se deram no planeta, como o índio, ele é o descendente da Atlântida, o negro, em geral, da África, é descendente da Lemúria, e o amarelo é descendente das últimas raças, ou sub-raças da raça Atlante e das primeiras sub-raças da raça ariana. Portanto, todos vieram para cá para formar uma nova raça, que seria a raça dourada. Então, nós vemos que existem vários tipos de mestiços no Brasil, do tipo a mistura branco com índio, que é o caboclo, o mulato, que é o branco com o negro, o cafuso, que é o índio com o negro, o mameluco, que é o caboclo, que já é uma mistura com mais o negro, o Nisei, que é uma combinação do brasileiro com o japonês, e outros tipos de mestiços também que vão se formando. Essa miscigenação, ela é não só biológica, tá? Ela é também espiritual, tá? Porque as mônadas que estão vindo para o Brasil, de todas as raças, de todos os continentes, são mônadas essências espirituais que a miscigenação do sangue, do DNA físico é importante, mas mais importante ainda são as essências espirituais nessa mistura. A essência espiritual são os atributos transcendentais das experiências anteriores que essas mônadas espirituais estão trazendo para o Brasil. Como disse o insigne mexicano, etnólogo mexicano José de Vasconcelos, no seu livro Raça Cósmica, ele fala, né? Não resta a menor dúvida de que entre as bacias do Amazonas e do Prata surgirá, com o decorrer dos tempos, uma nova raça que selará os destinos do mundo, né? Então, as bacias do Amazonas e do Prata correspondem exatamente ao Brasil, praticamente todo, né? E é isso que nós estamos mostrando aqui nessa palestra, essa miscigenação e essa criação dessa nova raça dentro da nossa nação. Então, na miscigenação existem várias vantagens. A primeira é a variedade social e cultural que existe quando você mistura essas raças diferentes. A multiplicidade de costumes, crenças e fisionomias, né? A democracia racial, por você misturar, as pessoas deixam de ter certo racismo ou qualquer coisa do tipo, porque todos trazem no seu sangue todas as raças, né? A variedade genética que possibilita as infinitas combinações de diferentes raças e mestiços, formando assim combinações que podem gerar e vão gerar uma raça síntese, que será a raça dourada. Claro que haverá sempre mutações genéticas que podem ser desfavoráveis, né? Ou seja, em algumas mutações as combinações não vão ser favoráveis,
Mas, nesse caso, a própria seleção natural da lei de Darwin, já com o passar das gerações, vai causar que essas situações, mutações genéticas desfavoráveis sejam minimizadas. E, portanto, no final, nós vamos ter uma raça mais potente, mais capaz, tanto física quanto mental e espiritualmente falando também. Do resultado do caldeamento racial, nós vamos ter um mestiço que é representante de uma raça, que é a raça brasileira, que tem um sincretismo religioso muito grande, porque todas as raças trazem suas religiões, e aqui o sincretismo vai se concretizando, vai se tornando capaz de absorver todos os valores de todas as religiões, dando maior tolerância, maior convívio harmônico entre as pessoas e as culturas. Por isso é que se fala que o brasileiro é um povo simpático, um povo acolhedor, tolerante com os estrangeiros, porque ele está acostumado a receber as pessoas de diferentes etnias e receber também as suas culturas. Quem quiser ver mais detalhes sobre isso que eu acabei de falar, pode dar um print nessa tela depois e procurar nessas referências bibliográficas que eu coloquei aí na tela para vocês. Então, vamos falar agora um pouquinho do que é o Brasil pré-colombiano, né? O Brasil antes de 1500, porque aqui, né, nessa terra já existiam povos antes de chegar os brancos aqui, né? Os índios estavam aqui há muitos milênios, e como vocês veem aí nessas imagens, as civilizações pré-colombianas não eram nem um pouco atrasadas, elas tinham grandes pirâmides, tudo isso relacionado com a Atlântida, porque veio eles são, esses índios, eles são descendentes remanescentes atlantes. No Brasil ainda não se descobriu, mas vão se descobrir muitos sítios arqueológicos relacionados com a Atlântida, inclusive aquela cidade Ratanabá, né, que vai ser maior do que Machu Picchu em termos de registro arqueológico de civilizações antigas no Brasil. Então, além disso, né, nós sabemos que os fenícios judeus estiveram no Brasil nos séculos 9 a.C., 10 a.C., até o ano 332 a.C., pelas nossas pesquisas. Então, você veja que essas terras já eram conhecidas dos povos antigos e eles saíam da Fenícia e navegavam pelo Mediterrâneo, alcançavam ali o Oceano Atlântico e saíam em direção ao Brasil. Isso porque essas terras já eram conhecidas pelo rei Irão, por exemplo, o rei Irão da Fenícia. Ele já conhecia essas terras brasileiras, chamava terras de Ofir, terra de Parvaim, etc. e tal, que já era comum para eles virem para cá para pegar metais preciosos, madeira e outras coisas que lhes interessavam, né? Eles consideravam, inclusive, o Brasil como uma colônia fenícia. E o rei Salomão, né, fez alguns acordos com o rei Irão para que ele fizesse o templo de Salomão com o material vindo do Brasil. Então, eles vinham com suas embarcações para conseguir material de pedras preciosas
e madeira para poder construir o Templo de Salomão com esse material. Então, há registros bastante claros da existência dos fenícios e dos judeus aqui no Brasil, como, por exemplo, a Pedra do Ingá, na Paraíba, o Parque Nacional de Sete Cidades, no Piauí, e principalmente a Pedra da Gávea também, né, com inscrições fenícias muito claras, onde se vê várias referências fenícias, né, escritas na pedra. Você vê, por exemplo, aqui na lateral da cabeça da pedra, você vê escrito aquilo que o Bernardo de Azevedo da Silva Ramos ele conseguiu decifrar, dizendo que as palavras que estavam ditas aí em fenício eram Badesir, primogênito de Etbaal, Tiro Fenícia. Depois, o professor Henrique José de Souza corrigiu esta interpretação, dizendo que, na verdade, era Etbaal, primogênito de Badesir, Tiro Fenícia. Então, essa é uma referência clara dos fenícios no Brasil. Você tem também, você comparando a Pedra da Gávea, é impressionante como ela retrata uma esfinge egípcia, né? Há aqueles que acham até que foi esculpido, porque de tão perfeita que é a esfinge fenícia comparada com a Pedra da Gávea. Também o busto do rei Badesir, que é esse à esquerda que eu estou mostrando aí, se assemelha muito com o rosto que está esculpido ali na Pedra da Gávea, né? Na verdade, a gente sabe que o rei Badesir, que foi um rei que viveu na época depois do rei Irão, ele sofreu um golpe de Estado e, para evitar a guerra e derramamento de sangue, ele opta por abandonar a Fenícia e rumar para a terra de Ofir, que era essa terra que eles consideravam uma colônia, né? Visando povoá-la e civilizá-la. Então, a ideia deles era realmente se estabelecer no Brasil. Eles vieram com 6 navios, com seus filhos gêmeos, um casal de núbios, 8 sacerdotes, 49 militares, eram em torno ao todo 222 pessoas da elite fenícia e gente do povo. Eles foram escoltados pelos soldados que tinham armado o motim para que eles entrassem no mar e não voltassem mais à Fenícia. E assim foi que eles navegaram e chegaram ao Brasil para estabelecer um reinado aqui, né? Você veja que até na Baía de Guanabara, um mergulhador, José Roberto Teixeira, conseguiu achar lá no fundo da Baía 12 objetos fenícios, em 1977, sendo essas ânforas enormes aí que vocês veem, alguns desses objetos. Em 1982, o arqueólogo americano Robert Frank Marks, ele trouxe sua equipe para uma série de mergulhos na Baía de Guanabara, porque ele queria recuperar a embarcação fenícia que tinha naufragado, com certeza, mas ele não a encontrou. E a gente, na eubiose, sabe, né, que essa embarcação foi retirada de lá depois. Então, eles não podiam encontrar mesmo, mas ela existiu o naufrágio e está aí as provas para que todos vejam. Inclusive, por exemplo, não é só no Rio de Janeiro, mas no Amazonas aparecem vários povoados que têm características fenícias e judaicas, porque os judeus estiveram lá muitos anos, nessas viagens que eles faziam, eles se mesclavam com os índios, eles tiveram filhos com os índios, criaram cidades ali perto do rio Amazonas. Inclusive, o rio Amazonas se chamava Rio Solimões, por causa do povo Solomon, que era o povo que vivia às margens do rio Solimões.
E esse povo Solomão chamava-se Solomão por causa, em homenagem ao rei Salomão. Pode seguir. E aí está a bibliografia para vocês verem, que pode depois olhar com calma. Textos bíblicos do livro dos Reis falam muito claramente sobre isso que eu falo para vocês. Estudos etimológicos de semelhanças da língua tupi-guarani com a língua semítica. E essas inscrições rupestres, inclusive uma de Pouso Alto, na Paraíba, onde conta a história deles, também na pedra. Várias tradições e culturas de mitologia dos povos indígenas são muito semelhantes aos dos judeus, e assim por diante. Vários livros escritos a respeito disso, e um artigo do professor Henrique José de Souza, da revista Darana, chamada Brasil Fenício, e outros artigos mais que vocês podem olhar depois com calma, para comprovar a existência desses povos anteriores ao descobrimento do Brasil, que estiveram aqui. E agora vamos falar um pouquinho do que é o Brasil pós-colombiano, né? Após 1500, quando houve a chegada dos portugueses no Brasil. Então, a chegada parece que foi tranquila, não houve guerra, parecia até que os índios já estavam esperando a vinda do povo estrangeiro. Eles ficaram muito surpresos com todas aquelas embarcações chegando, mas eles não entraram em conflito. Eles não foram hostis para com os portugueses logo fizeram alianças com os índios. Tanto que houve a união do Diogo Álvares Correia, que é Caramuru, com a Índia Catarina Paraguaçu, né, que na ilha de Itaparica formou o primeiro casal da união interracial entre brancos e índios, formando ali o início da raça brasileira. Eles tiveram muitos filhos juntos e foram bastante. Depois, outros portugueses também se uniram com outras índias, dando origem a povos mestiços, brancos e índios. Em 1808, um evento muito importante, não podemos deixar de citar, que foi a vinda da família real para o Brasil. É interessante observar que essa semelhança, né, entre o fato da vinda do rei Padesir da Fenícia com a sua comitiva para o Brasil fugido, né, da Fenícia por causa de questões militares, né? E a mesma coisa aconteceu com a família real. D. João VI veio com toda a sua comitiva, fugindo de Napoleão, que ameaçava invadir Portugal, né? Com isso, com esse evento, o Brasil passou de colônia foi elevado à capital do Reino Unido de Portugal, e com isso apareceram escolas, teatros e toda a cultura, né? A abertura dos portos também, muito importante, que permitiu que o Brasil comercializasse com todas as outras nações do mundo. Então, esse foi um evento muito importante na vida da nação brasileira. A independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1822, né, em São Paulo, como você sabe, nascia ali uma pátria independente de Portugal, embora que ainda só depois, em 15 de novembro de 1889, fosse proclamada a República, né, por Marechal Deodoro da Fonseca. Mas esse evento foi o evento que marca o nascimento do Brasil. Aqui nós vemos as bandeiras, e o Brasil já teve duas bandeiras do Império, depois a dos Estados Unidos do Brasil, e logo em seguida a bandeira da República Federativa do Brasil, que é a atual bandeira que nós usamos, né, hoje em dia.
As constituições brasileiras, que já houveram, são 7, começou em 1824, né? E hoje, 1988, quer dizer, a última que nós usamos, que é a 7ª, foi a Constituição de 1988. Então, vocês veem como vai se criando ali os símbolos, os marcos, né, de uma civilização. Vão marcando a Constituição, a bandeira, os símbolos vão se formando, os heróis vão chegando para dar realmente nascimento à identidade brasileira. Nós temos os heróis da nossa história, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II, Tiradentes, os bandeirantes, né, que abriram todo o sertão para o nascimento das cidades brasileiras. O José Bonifácio, que também foi uma figura proeminente brasileira, né? O Caramuru, Diogo Alves Corrêa, né? O João Ramalho, que é o Borba Gato, o padre Anchieta, só para mencionar alguns grandes heróis que nós temos na nossa história. E veio a criação do hino nacional, mais um símbolo importantíssimo do Brasil, em que eu reputo ser o hino mais bonito do mundo. Foi uma criação, a melodia foi criada por Francisco Manuel da Silva em 1831, após a abdicação de Dom Pedro, mas a letra só foi criada por Joaquim Osório Duque Estrada em 1909, tá? E aí nós vemos aqui no século XX, início do século XX, nós tivemos profundas transformações, né, na cultura brasileira, no meio artístico-cultural, da literatura, da música, etc. E foi se destacando vários artistas e escritores brasileiros, criando uma identidade própria, como foi o caso, inclusive, do movimento da Semana de Arte de 1922, que foi um ápice, né, do aculturamento do povo brasileiro, com destaque para Anita Malfatti, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Graça Aranha, Plínio Salgado, Villa-Lobos, Di Cavalcanti, todos esses que foram, inclusive, reconhecidos mundialmente, né, como gênios da arte e da literatura. Outros grandes, né, grandes da nossa nação, José de Alencar, não podemos deixar de citar, né, Villa-Lobos, a Chiquinha Gonzaga, o Monteiro Lobato, Machado de Assis, que inclusive era um mulato, né, Ari Barroso, Carmen Miranda, Pixinguinha, Vinícius de Moraes. Esses são nomes que vieram dar ao Brasil a estrutura que é única, né? Única, não existe no mundo. A arte brasileira é diferente, se cria uma nova cultura, uma identidade brasileira, com Rui Barbosa, José Bonifácio, né? Nós tivemos o Jorge Amado também, Getúlio Vargas. Na política, Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek deram, né, uma ênfase maior na política. Nós tivemos até César Lattes, que é um grande e famoso cientista, e o professor Henrique José de Souza, que ainda não é um nome tão reconhecido como deveria ser, por ser ele um filósofo, teósofo, poliglota, ele deveria ser reconhecido como o maior de todos os gênios do Brasil, por causa da sua capacidade de criação no nível filosófico e teosófico, por ser ele talvez a pessoa de maior proeminência do Brasil. Vamos falar agora um pouquinho sobre o Brasil do futuro, né? Vamos ver o que nós podemos esperar do Brasil agora, né, nesses próximos séculos que vêm pela frente.
nós sabemos das profecias, né? Vamos falar um pouquinho da profecia de Dom Bosco. Dom Bosco, em 1883, que, aliás, foi o ano do nascimento do professor Henrique José de Souza, disse: quando se vierem a escavar as minas escondidas no meio destes montes, aparecerá aqui a terra prometida, de onde jorrará leite e mel. Será uma riqueza inconcebível, entre os paralelos 15 e 20 graus. Os paralelos 15 e 20 graus são aqueles que pegam Brasília, né, que pegam Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso, toda essa área está nesse. Inclusive, existe, né, uma igreja dedicada a Dom Bosco aí em Brasília, não é, Valéria? Então, mostrando aí que ele fala que a terra prometida era o Brasil, né? Ele está colocando aí. Uma outra profecia que a gente pode ver também é a profecia de Helena Petrovna Blavatsky, que diz, no século XX, logo na introdução da doutrina secreta, ela fala, no século XX, um discípulo mais evoluído e mais autorizado será enviado pelos mestres de sabedoria para dar provas irrefutáveis de que existe uma ciência chamada Gupta Vidya, fonte de todas as religiões e filosofias, perdida pela humanidade durante séculos e que foi reencontrada. Bem, essa profecia se cumpriu com a vinda do professor Henrique José de Souza, exatamente em 1883, e que veio a dar criação à eubiose durante o século XX, né? Como nós sabemos. Então, existe na teosofia a teoria das raças e sub-raças, em sentido de consciência, não de cor de pele, né? Então, você tem que, a raça ariana, que é a atual, que veio, veio à existência há 1 milhão de anos atrás, mas que veio sob o signo de Áries, por isso é chamada de raça ariana. Nós tivemos a primeira sub-raça ario-hindu no norte da Índia, depois nós tivemos a segunda, a ario-semita, a raça caldaica, no Eufrates, né, na planície do Eufrates, com o Manu Han. A terceira foi a raça iraniana, na Pérsia, na Ásia Menor, com o Manu Zoroastro. A quarta sub-raça foi a celta, no Mediterrâneo, com o Manu Orfeu. A quinta foi a raça germânica, na Europa Ocidental, com o Manu Odin. E a sexta e a sétima, que ainda não surgiram, então, ainda em desenvolvimento, que vão se realizar no Brasil. Brasil Centro-Oeste, a sexta, chamada Bimânica, cujo Manu, segundo revelações, será a Quigorge, e a sétima sub-raça, a Ata Bimânica, vai ser no Brasil também, no sul de Minas, com Manu será Aquidorge. Então, nós temos essas duas sub-raças para ainda ser desenvolvidas no Brasil, e por isso nós estamos aqui trabalhando para esse evento, para que isso aconteça. Essa é a função da eubiose, aliás. As condições do Brasil são as mais favoráveis para que se dê essa nova civilização. São terras estáveis, com florestas densas, um território continental, cheio de recursos naturais, água, minerais, metais e tudo. É um povo pacífico, multirracial, receptivo. É um povo espiritualista, religioso. E é o local escolhido por lei para ser a sede da Era de Aquário. É o local onde vai se dar o nascimento do Avatar Maitreya. Inclusive, a eubiose, ela tem 3 templos. Um deles é o dedicado ao Avatar Maitreya. É a primeira vez que se erige um templo, se levanta um templo para um avatar que ainda vai nascer, né? É a primeira vez que isso ocorre no mundo. E como a gente pode ver, as civilizações vão passando de
norte para o sul e vão correndo de leste para oeste, vindo, passando do Oriente para o Oriente Médio, depois para a Europa, depois migrou para as Américas, América do Norte e América do Sul, sendo que a América do Sul está sendo preparada para esse evento que nós estamos comentando aqui. Então, a meu ver, o Brasil vai em passos largos, tomando sua verdadeira posição, que é de líder mundial, de esteio do mundo, exemplo de paz, amor e sabedoria. Nessas terras nascerá a nova civilização, como proclamado por tantos sábios e mestres, em especial pelo professor Henrique José de Souza, que dedicou sua vida e obra ao Brasil e criou a eubiose para ser a continuadora dessa sua obra. Trabalhar pelo Brasil é trabalhar para Deus. E é isso que nós estamos aqui fazendo, levando essa mensagem para todos. A marcha das civilizações corre de leste para oeste e vem para o Brasil, correu para a América do Norte, por motivos que não cabe nessa palestra. Não foi possível criar uma raça própria na América do Norte e ficou para o Brasil fazer com que as duas sub-raças que ainda faltam se desenvolver no mundo venham a se dar no Brasil, tanto a raça birmânica quanto a raça birmânica. E o professor falava: Brasil, santuário da iniciação do gênero humano a caminho da sociedade futura. E com isso eu encerro a minha palestra e vamos às perguntas. Obrigada, senhor Fernando. É um assunto instigante, muito interessante, traz dados históricos importantes e aumenta muito a nossa compreensão de toda a capacidade, bem como a especificidade do povo brasileiro. E dando prosseguimento à nossa apresentação desta tarde, vamos agora, senhoras e senhores, iniciar o momento das perguntas que foram previamente selecionadas, para a qual o palestrante terá 20 minutos para as suas respostas. Então, vamos à primeira pergunta. Em sua apresentação, foi citada a afirmação do professor Henrique José de Souza: não há obra nenhuma que se firme através dos séculos que não tenha suas ideias sintetizadas em símbolos, monumentos, mundos ou planos. Como estudioso dessa temática, qual a sua percepção sobre o papel da identidade brasileira na consolidação da obra? Bem, Valéria, quando você fala obra, eu entendo que seja a obra divina, a obra do eterno na face da terra, não é? Pois bem, então, a identidade brasileira e a miscigenação racial são essenciais para essa consolidação da obra do eterno na face da terra. É um trabalho que a eubiose está empenhada há tantos anos e que tem por objetivo estabelecer uma nova era, né? De paz, amor, sabedoria para o Brasil e para o mundo todo, né? Segundo o professor Henrique José de Souza, será essa sede, né? Será esse local onde vai se dar a nova era e dará o exemplo para o mundo todo, né? Como uma pátria muito poderosa que ela vai ser e que nos aspectos social, político, cultural e econômico vai dar o exemplo, e principalmente no aspecto espiritual, porque no Brasil o povo é um povo pacífico e não vai usar todo esse poderio que vai ter para subjugar os outros povos. Pelo contrário, vai dar exemplo de solidariedade, porque vai existir situações onde os tesouros que o Brasil tem, que ainda estão por ser desvendados, acabarão por ser usados para também ajudar os outros povos que vão necessitar. E os valores espirituais que hoje vibram no Brasil são enormes, são fantásticos.
a fraternidade branca coloca o potencial todo dela para essa terra. E, então, eu acredito que, indubitavelmente, a prosperidade material inaugurará esse novo ciclo da humanidade no Brasil. E essa prosperidade espiritual que o Brasil tem vai conseguir implantar a paz, amor, sabedoria, um novo ciclo que se aproxima aí, né, no mundo. Temos mais perguntas. Dentre os quesitos para a formação de um povo, citados pelo senhor, observa-se um tronco comum, considerando a origem e, consequentemente, a língua, o folclore, a cultura, a história. Seria a miscigenação racial um aspecto novo, moderno, e que poderia contribuir para a formação de um povo com características diferentes das que possui o homem atual? Se sim, o que poderia ter motivado essa alteração nos planos da obra na face da Terra? Sim, sim. A miscigenação racial, com certeza, vai gerar um povo de características diferentes. Não há dúvida disso, do homem atual, né? Vai ser totalmente renovado. Pois essas combinações genéticas que eu falei, né, de várias raças, permitem que haja uma certa combinação que gere seres superiores, né? Ou seres humanos superiores, porque há uma evolução, um salto quântico aí, né? E a obra do Eterno na face da Terra exige que a humanidade evolua constantemente, claro. Então, os ciclos evolucionais são inexoráveis. No final de cada ciclo, como se sabe, está se findando um ciclo agora e vai começar um novo, há uma necessidade de haver um salto quântico do material genético humano para vir uma nova raça. Pois a lei ela necessita de que haja condições favoráveis para implementar o mental abstrato do homem. Para isso, a mente abstrata precisa de ter, para ter uma mente abstrata, precisa de ter também um cérebro especial, mais capaz, e com os hemisférios cerebrais trabalhando em conjunto, mais conectados, um sistema glandular mais avançado. E essas mônadas que estão para encarnar no Brasil, né, nesse novo ciclo, vão precisar de veículos físicos mais apropriados para esse salto quântico, né, de consciência humana, o que só será possível do advento da raça dourada, que é essa síntese de todas as raças anteriores. Considerando o período pré-columbiano e de acordo com sua apresentação, foram identificadas evidências da presença de fenícios e judeus no Brasil. Tendo em vista se tratar de um período remoto, poderiam esses povos ter marcado a cultura dos povos que no Brasil viviam? Na sua percepção, que traços dessas duas culturas poderiam ainda ser encontrados entre os atuais brasileiros? Sim, os fenícios judeus eles marcaram a cultura dos povos indígenas, né? Que quando eles chegaram, eles se miscigenaram com eles e influenciaram a cultura, a língua, com todo o conhecimento que eles tinham na época, né? E muitos indígenas são descendentes dos judeus e dos fenícios, e isso contribuiu para a formação da semente Inca Tupi, que essa semente Inca Tupi é o suprassumo da semente do povo indígena e que foi assim, combinado com o sangue dos judeus e fenícios, que também são judeus, né? E como nós sabemos, isso é a base da formação da raça bimânica. O professor falava, a semente Inca Tupi é a base da formação da raça bimânica, que se firmará em breve lá no Mato Grosso, né? No Mato Grosso, no Planalto Central do Brasil,
Então, com certeza, eles têm uma importância muito grande, tanto genética quanto espiritual, na formação da semente em Catupiry. Muito interessante. Suas palavras instigam a busca por esse conhecimento, por esse entendimento, e de nos reconhecermos como um povo em formação especial. Nós agradecemos ao senhor Fernando Plácido Campuzana pela sua apresentação e informamos a todos que o e-mail do Congresso, coe@eubiose.com.br, estará à disposição daqueles que desejarem fazer contato conosco. Agradecemos a atenção e os convidamos para a próxima atividade deste congresso. Trata-se do tema Lírios Perseverando Destinos. Não esqueça de curtir o vídeo que acabou de ser exibido e siga acompanhando o trabalho da Eubiose, se inscrevendo em nosso canal e ativando as notificações. Paz, luz e progresso em harmonia de pensamento é o que desejamos a todos vocês. Boa tarde.